Mais de 80 anos do dia cuja imensa maioria dos habitantes do planeta Terra nem haviam nascido para testemunhar, o último samurai dos ares reconta sua história. A história de como em 1941 ele tomou parte no ataque japonês a Pearl Harbor, no Havaí. Hoje você vai conhecer o último sobrevivente japonês do ataque a Pearl Harbor e a sala de guerra vai te levar pelas memórias únicas deste verdadeiro samurai do ar. Mas antes eu tenho um recado para você que também tem um talento especial, mas quer entrar nos Estados Unidos de uma maneira um pouco menos traumática. Você sabia que os Estados Unidos têm muito interesse em imigração de gente talentosa? Existe uma categoria de Green Card chamado de visto de habilidades extraordinárias. E você pode muito bem se encaixar nessa categoria. Se você é um destaque na sua profissão, e eu digo qualquer profissão, desde tatuador, chefe de cozinha, enfermeiro, esportista, até engenheiro espacial, você pode obter sua cidadania norte-americana bem fácil. E para isso você vai falar com meu amigo André Pinelli e sua filha Lorena Pinelli, que são sócios do escritório Pinelli Partners, especializados em imigração brasileira para os Estados Unidos. E olha, se você está interessado, acessa o site deles e se cadastra para baixar de graça 2 e-books sobre o processo de visto de habilidades extraordinárias. E se você fizer seu cadastro nesta semana, vai conseguir agendar uma reunião de avaliação de 15 minutos com eles de forma totalmente gratuita. Não perde essa oportunidade, porque o link tá na descrição. Masamitsu Yoshioka, hoje aos 105 anos de idade, reside num pequeno apartamento no setor leste de Tóquio. E nesta terceira década do século XXI, se tornou o último de mais de 700 aviadores japoneses que atacaram a base aeronaval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, no dia 7 de dezembro de 1941. Como o último sobrevivente de um dos acontecimentos mais marcantes do século XX, ele pode nos levar por sua memória, num passeio exclusivo pelos nervosos momentos nos quais ele sobrevoou o Havaí e torpedeou um couraçado norte-americano, trazendo de vez os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. Masamitsu Yoshioka nasceu no ano de 1918 em Notomachi, na prefeitura de Ishikawa, a noroeste de Honshu, a maior ilha do Japão. Aos 18 anos de idade, em 1º de junho de 1936, Yoshioka decidiu ingressar na Marinha Imperial Japonesa e iniciou seu treinamento na grande base naval de Kure, que fica localizada nas proximidades de Hiroshima. Destacado para o Corpo Aeronaval de Kasumigaura, nas proximidades de Ibaraki, ele acabou tornando-se mecânico de aeronaves de bordo. E enquanto ainda estava em treinamento, no verão de 1937, teve início a guerra entre Japão e China. Esparsas escaramuças ao longo do território chinês acabaram transformando-se rapidamente em grandes batalhas, e boa parte do corpo aeronaval de Kasumigaura acabou sendo transferido para o continente como reforços para a linha de frente. Eu estava em Kasumigaura quando todo mundo ao meu redor começou a se aprontar para ser transferido para a China, lembrou-se Yoshioka. Em fevereiro de 1938, ele concluiu um curso de especialização mecânica de 1 ano em apenas 8 meses, de acordo com a nova urgência implantada pelo alto comando devido ao novo estado de guerra. Imediatamente então, junto com os colegas, ele zarpou do porto de Yokosuka rumo ao sul da China, envolvendo-se em diversas batalhas que tinham por objetivo cortar as rotas de suprimento estrangeiras de Chiang Kai-shek, o líder chinês. Nos meses seguintes, o Japão tomou basicamente todos os portos chineses do Pacífico, e enquanto essas ações se desenrolavam, Yoshioka assistia aos aviões decolando do convés dos navios, a cada vez ansiando mais por estar dentro deles.
Sua chance acabou chegando em dezembro de 1938, quando ele se inscreveu e acabou sendo selecionado para um curso de navegador aéreo. Transferido para a escola em Yokosuka, ele integrou a 43ª Turma de Navegadores Aéreos da Esquadra Imperial Japonesa, concluindo o curso mais uma vez em passo apressado como os tempos mandavam. Agora já um navegador qualificado, em 1º de outubro de 1939 ele foi designado para serviço no porta-aviões Soryu, à época um dos mais novos da esquadra. E pouco tempo depois, no começo de 1940, Yoshioka e seus colegas a bordo do Soryu acabaram mais uma vez transferidos para a China. Nós iríamos ajudar numa ofensiva do exército na região de Nanning, no sul do país. Nós tínhamos 18 biplanos Nakajima A4N, 18 caças Mitsubishi A5N monoplanos e outros 18 caças do exército Nakajima Ki-27, num total de 54 aeronaves. Nós atravessamos o Estreito de Taiwan e fomos em direção ao Golfo de Tonkin, passando ao longo do rio Mekong. Decolávamos com 6 bombas de 60 quilos, 3 sob cada asa. A intervenção das equipes do porta-aviões Soryu acabou resultando em sucesso para o contingente japonês, e o exército imperial mais uma vez superou a resistência local do exército chinês. Depois disso, as tripulações começaram um misterioso novo treinamento em torpedeamento aéreo de baixa altitude, para tanto sendo enviados para a base de Kagoshima. A bordo do seu Nakajima B5N Kate, Yoshioka incessantemente praticou o lançamento de torpedos a 10 metros de altitude e 400 metros do alvo. Nós treinamos muito em agosto, setembro, outubro e novembro de 1941. Sempre torpedeamento ou bombardeio de nível, onde o ângulo tinha que estar perfeitamente ajustado. Nos banheiros, nas barbearias ou nas pausas para fumar no convés, nós costumávamos conversar. Alguns de nós especulávamos sobre o que estávamos realmente fazendo. Estávamos treinando para atacar quem? A gasolina que alimentava os nossos aviões vinha dos Estados Unidos. Então muitos colegas disseram: sem chance de estarmos nos preparando para atacar os americanos. Ninguém tinha a menor ideia do que estava por vir. A esquadra zarpou da Baía de Hitokapo em 26 de novembro de 1941. No Soryu, a tubulação estava coberta por amianto, o que indicava um destino frio. Mas também recebemos ordens de levar conosco nossos shorts, o que claramente indicava algum lugar mais para o sul. Os marinheiros e os aviadores não tinham jornais nem rádios. Não tínhamos a menor ideia de onde estávamos indo. Mas no meio da viagem, contudo, o almirante Chuichi Nagumo, comandante da esquadra, anunciou aos tripulantes que o seu destino final era o Havaí. Quando eu escutei aquilo, meu sangue gelou. Eu sabia que isso significaria uma grande guerra e que o Havaí seria o local onde eu morreria. Mas meu único arrependimento era que eu não poderia contar aos meus pais o que eu iria fazer. Quando nós decolamos do Soryu naquela manhã com o nosso torpedo a bordo, foi a primeira vez que fizemos aquilo. E tudo o que dizia respeito ao lançamento das aeronaves foi milimetricamente calculado. O peso, a distância, a velocidade e tudo mais. Apesar de todo o nosso treinamento, só pudemos praticar com um torpedo real uma única vez. Os torpedos eram caros, então usamos em treinamento um deles com ogiva de água ao invés de explosivo. Quando uma tripulação lançava e ele atingia o alvo, o torpedo então era fisgado da água e entregue ao próximo grupo. A Kidobutai, o componente ofensivo aeronaval da Esquadra Imperial Japonesa, ancorou ao norte do Havaí na madrugada de 7 de dezembro de 1941, e as tripulações foram convocadas aos convéses ainda em plena escuridão, quando o sol mal aparecia no horizonte. O mar estava muito agitado naquela madrugada, com um vento muito forte que soprava do leste, e as pessoas no convés andavam inclinadas por conta disso. Demos potência ao motor para que a traseira do avião levantasse, plena potência. Daí soltamos os freios e o avião saltou para frente,
ganhando velocidade. Mesmo assim, quando os aviões decolavam, ainda caíam cerca de 2 metros de altura no final do convés, para só depois começarem a subir. Decolamos em meio à escuridão. O horizonte mal podia ser visto. Decolar sem luz e carregando um torpedo de 800 quilos era um problema já superado. O outro era encontrar o Havaí a mais de 350 quilômetros de distância ao sul dali, em completo silêncio de rádio. E era justamente esta proeza que os navegadores como Yoshioka deveriam realizar. Voamos por aproximadamente 220 milhas náuticas por cerca de 1 hora e 50 minutos. Havia nuvens brancas e densas entre 1.500 e 2.000 metros, uma cobertura de nuvens de 80%. Eu podia ver o mar bravio abaixo pelos buracos nas nuvens. Fui nesse tempo todo o caminho até o Havaí. Antes de decolar, os navegadores olhavam um mapa com a posição atualizada do navio e depois tinham que usar esta referência mais tempo e distância para se orientar no ar. Mas Yoshioka teve uma outra ajuda no meio do caminho. Uma nova tecnologia tinha chegado para nós ainda em agosto. Era chamado localizador direcional de rádio. Eu liguei o aparelho na ida e escutei música e pessoas falando. Era uma estação de rádio de Honolulu. Aquele dispositivo nos permitia seguir sinais de rádio da base e encontrar o nosso caminho de volta durante os treinamentos. Mas durante a guerra tínhamos que manter silêncio de rádio. Aí pensamos que se tornaria inútil. Mas no caminho para Pearl Harbor, entretanto, eu resolvi ligar o aparelho e a agulha foi imediatamente para cima. Estávamos no caminho certo. Yoshioka então desligou o aparelho e continuou em curso. E algum tempo depois, olhando para baixo, viu as ondas se chocarem contra o litoral de Oahu, um sinal claro de que os japoneses haviam chegado ao seu alvo. Nas primeiras horas da manhã de domingo, 7 de dezembro de 1941, o torpedeiro de Yoshioka contornava a crista fria das montanhas Waianae, com seu piloto imperturbável voando rumo sul em direção à base de Pearl Harbor. Em alguns segundos, o imenso porto já envolto em guerra descerrou-se no horizonte. Estava tudo envolto em fumaça preta. Tudo. Mas aí eu avistei um navio couraçado. Eu só conseguia distinguir claramente 2 navios. Meu piloto colocou o nosso avião em curso reto em direção a um deles. E aí era a minha vez. Quando a aeronave estava na velocidade, distância, ângulo e altitude certos, nos parâmetros nos quais treinamos tanto, eu lancei o meu torpedo. Quando passamos sobre o navio, olhei e pelo canto do meu olho vi 2 colunas estreitas de água, de 2 metros de diâmetro por 30 metros de altura, explodindo bem ao lado do casco. Eu tinha acertado em cheio. Yoshioka e outro avião haviam cada um colocado um torpedo certeiro na lateral do couraçado USS Utah, que afundou onde estava, levando consigo 58 marinheiros americanos. O acerto, contudo, foi um trágico erro, pois a confusão e a fumaça fizeram com que Yoshioka escolhesse justamente o alvo a ser evitado. Em nosso treinamento nos disseram para não perder tempo com o Utah. Ele era apenas um navio de treinamento. Nos mostraram sua silhueta e nos fizeram memorizá-la, enfatizando que devíamos evitá-lo a qualquer custo. E foi quando voamos sobre o convés do navio, por um instante, que eu vi as torres de tiro sem armas. Era de fato um navio de treinamento. Era o Utah, um terrível erro. Enquanto acelerávamos para voltar, eu olhei novamente e vi o mastro do Utah inclinando-se lentamente enquanto o navio virava. Vi muito pouco com toda aquela fumaça, mas me lembro claramente que o topo do mastro do Utah era amarelo. Isso foi pouco depois das 8 da manhã. Yoshioka retornou com sucesso para o Soryu, e naquela tarde a esquadra japonesa levantou âncoras em direção ao Japão, após deixar Pearl Harbor em escombros. Pouco mais de 6 meses depois, o Soryu sofreria um golpe fatal junto com o Akagi, Kaga e Hiryu, afundando durante a desastrosa Batalha de Midway. O afundamento quase simultâneo dos 4 porta-aviões da Marinha Imperial significou também a morte de quase todas as suas bem treinadas tripulações, que não seriam plenamente repostas até o final da guerra. Yoshioka, entretanto, foi poupado de tal terrível destino,
estando no Japão em licença. Em 1944, Yoshioka servia em Peleliu, perto das Filipinas, mas novamente enganaria a morte, pois no começo do mês de setembro foi acometido de malária e evacuado para Cebu, nas Filipinas, apenas dias antes da invasão norte-americana da ilha. Durante uma de suas missões, uma rajada inimiga atingiu a lateral do seu avião, mas no momento ele estava totalmente inclinado para a frente, olhando detalhes no mapa, e acabou não sendo atingido. Na mesma ocasião, um projétil norte-americano atingiu um tanque de combustível em sua asa, mas o tanque estava vazio e um acerto no tanque da outra asa teria instantaneamente explodido a aeronave. Em 1945, Yoshioka estava servindo no destacamento aeronaval de Ibaraki, e sua unidade somente foi poupada de executar um ataque kamikaze por falta de peças de reposição para as aeronaves. Assim sendo, no dia 15 de agosto daquele ano, ele escutou chocado o imperador Hirohito ir à rádio e discursar anunciando a rendição completa das forças japonesas, resultando no final da Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, ele serviu na Força Naval de Autodefesa do Japão, posteriormente trabalhando em diversas empresas até aposentar-se nos anos 70. O homem que pensou que morreria em Pearl Harbor viveu mais do que todos os seus colegas, junto dos quais protagonizou o ataque, chegando hoje à incrível idade de 105 anos. Masamitsu Yoshioka, o último samurai de Pearl Harbor, nunca mais voltou aos Estados Unidos no pós-guerra, mas no alto dos seus 105 anos de vida, ainda gostaria de voltar ao local do seu ataque e fazer a paz com os homens que morreram naquele dia. Eu nunca mais voltei aos Estados Unidos. Não sei o que eu diria quando chegasse lá, mas pensando bem, eu gostaria de ir sim. Eu gostaria de visitar as sepulturas dos homens que morreram. Eu gostaria de prestar meus respeitos a eles. Bom, se você gostou desse vídeo, então compartilha ele com seus amigos e também dá um joinha pra gente. E não se esquece de se inscrever na Sala de Guerra para não perder mais nada. Mas antes de ir embora, confere aí a nossa seção de vídeos Premium. Já está no ar a história completa do ousado plano da Alemanha nazista para bombardear a costa leste dos Estados Unidos com seus super bombardeiros de longo alcance America Bomber. Descubra as origens dos quadrimotores da Luftwaffe, os seus projetos secretos ultra avançados e os planos para bombardear Nova York durante a Segunda Guerra Mundial. Se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco. Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.